Na verdade, a gente vai fazer um bate-papo um pouquinho mais dinâmico aqui com vocês, no sentido de tentar aproveitar o restinho de tempo que nós temos aí na agenda de todos. Nós vamos falar de um caso real, nós vamos falar de uma história que não é ficção científica, né? Eu acho que, como todos pontuaram muito bem, e a abordagem da Aquarius e a abordagem da GE, ela tem essa característica de ser bem realista, né? E quando a gente fala de ser bem realista, não é vender simplesmente maravilha sobre a indústria 4.0 e falar que tudo isso é um nirvana. Na verdade, a nossa abordagem é a abordagem pé no chão, ou indústria 4.0 raiz, se assim eu posso dizer. Na verdade, a gente sabe que a indústria 4.0, como o Caruso bem comentou da escala da Acatec, não é uma jornada que você faz simplesmente instalando um DVD. Né? Você não baixa um software na internet e fala, agora é 4.0. A gente tem esse anseio, né? Acho que todo diretor ou todo gestor que participa de uma conferência sobre o tema quer chegar no nirvana e quer chegar na parte de prescrição que a Acatec ou outros fóruns pregam muito bem, né? Mas para chegar lá, a gente tem que fazer uma caminhada, é uma jornada, né? Então, para eu chegar nesse nível, eu To preciso this level, I need sensoriar minhas máquinas, eu preciso ter controle básico, né? E a gente vai comentar um pouquinho de uma história que passou por tudo isso, né? Quando a gente ouve uma empresa como a Procter & Gamble, a P&G, né? Para quem é mais íntimo e já consumiu muita fralda, como eu, né? Dessa grande empresa, a gente pensa que uma empresa dessa já nasce com esse conceito, não é bem assim, né? Então a gente vai estar abordando um pouquinho da realidade mesmo para uma grande empresa como ela. Aqui está um pouquinho do meu contato. Quem quiser aí, por favor, pode escanear aí esse código QR Code, ou vai me achar simplesmente no LinkedIn. Né? No LinkedIn, meu nome está por extenso, então é Christian Vieira, mas podem me chamar de Cris Vieira. Aqui está meu telefone e meus dados de contato, mas vamos para o que interessa, que é realmente falar um pouquinho desse caso. Agora, de novo, né, abordagem realista. Então, nem tudo são flores, né? A gente não nasce numa grande empresa, mesmo como a P&G, já na 4.0, tem que passar pela 1.0, tem que passar pela 0.5. Então, vamos contar um pouquinho dessa história. Então, a gente vai colocar num formato aqui de uma história infantil, mas uma história bem realista e bem prática, no sentido de que acontece com muita empresa por aí. O que vocês vão ver hoje aqui não acontece simplesmente com a P&G. Acredito que acontece com grandes organizações, empresas gigantescas como essa que a gente vai estar falando, mas acontece também com a pequena empresa, com aquela empresa que tem uma planta, que tem uma linha, que passa pelas mesmas dificuldades, gente. E, na verdade, quando a gente fala de uma empresa multi-site, multicontinente, né, com milhares de SKUs, na verdade, a gente pensa que o jardim dos outros é mais florido, mas vocês vão ver que o problema que essa empresa tem, essa e qualquer outra grande organização, é multiplexado de acordo com a escala que essa empresa tem. Então, falando um pouco da P&G, acho que todo mundo já consome aqui de alguma forma produto, ou já consumiu, independente da sua preferência de consumo, algum produto dessa grande empresa. Nós estamos falando de uma empresa que produz shampoos, que produz aparelhos de barbear, que produz fraldas. Eu consumi muito fralda e acredito que aqui nosso colega Paiola também e outros aqui que estão aqui conosco já consumiram bastante dessas empresas. Então, na verdade, nós estamos falando de uma empresa que é multi, né, com SKUs variados, que tem desafios variados nas suas linhas, uma empresa que tem números gigantescos, que foi fundada em 1800, para você ter uma ideia, né? E uma empresa que é líder de mercado hoje no seu segmento de consumo. É uma empresa que tem aí mais de 100 mil funcionários, que está presente em todos os continentes, que possui 65 marcas de produto. E veja que quando eu falo marca, não são somente 65 SKUs, cada marca deriva para uma porção de SKUs distintos, né? Então, imagine a complexidade do supply chain dessa grande organização. Né? E é uma empresa que preza por querer ter a superioridade em todos os instantes, em todos os momentos, em todas as etapas da sua cadeia produtiva. Então, quando a gente fala de um produto da P&G, e sem querer fazer propaganda dessa grande empresa, mas é uma empresa que preza pela superioridade desde a tratativa com o cliente, desde a escolha do canal de distribuição, desde a parte da embalagem do produto. Se vocês repararem, os produtos P&G, eles têm uma preocupação com embalagem, com ser uma embalagem ergonômica, por ser uma embalagem de economia circular, que foi comentado pelo Steve, em termos de ser produtos que possam ser reciclados.
e que não causem impacto nem na emissão de carbono, nem no impacto ambiental, e que sejam produtos de extrema qualidade para o consumidor. E a preocupação ela não vai só externamente para o lado do consumidor, mas a preocupação com a superioridade também nasce na parte interna, nos processos produtivos. E analisando essa questão de querer ser superior e entregar, na verdade, produtos cada vez mais efetivos e com custo-benefício para o cliente, a P&G também pensou em, poxa, como é que a gente pode otimizar o nosso processo produtivo? Como é que a gente pode fazer com que o nosso processo produtivo ele seja o mais integrado possível, ele seja o mais eficiente possível e possa garantir um produto de qualidade lá na ponta, né, com um custo acessível para o consumidor, né, e que possa fazer com que todos esses processos dessa cadeia complexa de supply chain possam ser aí integrados, possam ser mais eficientes, possam traduzir em processos que sejam digitalizados, reduzir a questão de papel e evitar o nosso querido senhor perdas. Vocês vão estar vendo hoje dois personagens aqui muito comuns nessa apresentação nos próximos slides, o senhor perdas e o senhor eficiência. Então, na verdade, o que a P&G declarou, isso já há mais de uma década, é o combate, né, totalmente aí, voraz, na verdade, sobre esse nosso querido vilão que está aqui, que é o querido senhor perdas. Então, como a gente faz para minimizar esse rapaz que está aqui, ou esse vilão, e fazer com que o senhor eficiência, né, ganhe destaque? E quando essa jornada começou lá atrás, o senhor perda era muito maior, né, muito mais significativo do que o senhor eficiência. As perdas eram gritantes, né? A gente falava de uma empresa que ela possuía dificuldade em ter visibilidade dos dados em tempo real. Acredito que isso não é uma exclusividade da P&G. Acredito que muitas das empresas que estão aqui conosco hoje nesse evento e outras, né, pelo Brasil, pela América Latina, pelo mundo, possuem esse tipo de dificuldade de não saber o que está acontecendo no chão de fábrica. Merece até um minuto de silêncio isso. De não entender a matéria-prima que está entrando, qual que é o produto final que está saindo e o que acontece nesse meio. Com que aquele processo produtivo, né, que é tão importante para garantir a nossa qualidade final de produto, para garantir o time to market, para garantir o delivery do nosso produto para o nosso cliente final ou para o nosso centro de distribuição, seja atendido da melhor maneira. Eu não sei o que está acontecendo, uma vez que aquela ordem de produção, ela sai do SAP ou ela sai de qualquer RP e desce para a indústria, vira terra de Marlboro. Sem querer fazer propaganda da marca Marlboro, mas vira terra de Marlboro. Eu não sei o que acontece, né? E eu só vou saber o que acontece, talvez, quando acontecem problemas, quando para uma linha de produção, quando acontece um problema no meu processo e aquela campainha ou aquela sirene começa a tocar, ou quando eu realmente tenho aquelas reuniões no dia seguinte, que são muito comuns, para discutir problema do passado que já afetou a produção da minha linha de fraldas ou da minha linha de shampoo. Então, essa visibilidade também acontecia, esse problema de não ter visibilidade, de não ter o dado em tempo real, de não ter informação com qualidade, de ter muito registro em papel, apontamento em papel, gente. É tão comum a gente ver isso hoje em dia. Eu dou exemplo, eu trabalho nessa área já há algum tempo, e eu sempre dou esse exemplo, que é o exemplo mais antigo e mais atual. Olha que dicotomia interessante. É o mais antigo e o mais atual. É um exemplo que eu acredito que acontece ainda em muita empresa. Você vai numa sala de controle, você vai fazer uma visita. Ui, que saudade de visitar uma indústria, né? Que esse negócio de Covid, né? Mas em breve a gente vai estar retomando as atividades aí em todos os setores, né? Se Deus quiser. Mas você vai visitar uma indústria ou você fala com uma sala de controle, você vê aquela sala de controle bonita, monitores lá de LCD, né, todos os operadores ali sentando e trocando ideia ao mesmo tempo numa sala e monitorando a indústria, e na frente daquele computador, o que tem ali dentro? Uma folha de papel. Uma folha de papel, na frente do teclado daquele senhor operador. Uma folha de papel. E aquela folha de papel, o operador ele tem a missão de registrar lá como é que está a vazão, como é que está a temperatura, como é que está o fluxo de uma linha de produção, alguma parada que aconteceu. Olha que totalmente
nonsense, né, ou falta de bom senso no sentido. Eu tenho uma informação que está no supervisório, eu tenho informação que está no sistema, e o operador ele é obrigado a registrar ainda em papel. Então, essa questão de registro de papel, essa questão de não ter informação, acaba gerando com pouca produtividade, acaba gerando com informações totalmente reativas, eu não tenho condição de fazer uma previsão, ou uma predição, ou uma prescrição de alguma falha que venha acontecer, algum desvio de qualidade que possa estar acontecendo. Então, são problemas que fazem com que aquele nosso senhor perda seja mais evidente possível e esteja cada vez mais presente no dia a dia. O que a gente quer é eliminar isso ou minimizar. A gente sabe que mundo perfeito não existe, né? Mas a gente pode minimizar e muito com as tecnologias que a gente está comentando nesse evento com vocês. E esse nosso vilão, senhor perdas, ele se agrava ainda mais quando a gente fala de uma empresa que tem multi-sites, uma empresa que está presente em todos os continentes. Imagina a escala, ou imagina a propagação de erro que a gente estudou tanto na faculdade, né? Essa propagação de erro pode ter, ou o impacto que isso pode causar em algum parâmetro de qualidade que venha a afetar uma linha de produção que esteja aí espalhada por todos os continentes. Então, o que a P&G foi, que muita empresa está começando a fazer, é trilhar esse caminho da indústria 4.0 com uma plataforma tecnológica, mas não basta apenas tecnologia. O que a P&G fez, ela foi além, ela agregou 3 principais pilares. Ela começou a pensar em de que maneira que ela pode trazer a informação para empoderar aquele que de fato é o usuário, aquele que de fato tem o poder de corrigir em tempo real algum desvio, que é o operador. Hoje não se fala mais tanto de 4.0, se fala muito de 5.0, e a distinção da 4 para 5 é justamente o elemento humano. A gente falava tanto de tecnologia, mas esquecia do elemento humano. O elemento humano ele volta à tona com força. Tecnologia, sem ter nós capacitados para usar essa tecnologia, não adianta nada, gente. Tá? Então, essa questão que a P&G teve em tratar de empoderar o colaborador, em tentar estudar a operação, em tentar entender de que maneira trazer a informação para uma ergonomática, se assim eu posso inventar essa palavra com permissão de vocês, uma ergonomática, fazer com que a informática traga a informação com ergonomia para aquele que tem direito a usar e fazer com que essa pessoa, no segundo pilar, tenha mais visibilidade sobre o que está acontecendo. E uma vez que eu estou empoderado, que eu tenho informação, que eu tenho visibilidade sobre o que está acontecendo, melhorar o meu dia a dia, melhorar o meu processo. E veja, o que nós estamos pregando aqui não é nada novo. Se a gente for olhar para esse rapazinho que está aqui na frente, que é um celular, que é um smartphone, é o que a gente já tem no nosso dia a dia. Por que a gente não pode pegar todos esses conceitos que estão aqui e trazer para o nosso dia a dia? É isso que a gente quer na indústria. Então, o que a P&G fez e o que muita empresa está fazendo por aí é justamente tentar integrar todas aquelas camadas que a gente conhece de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, e fazer com que aquele vácuo que era existente até então seja eliminado, que a gente consiga evitar esse tipo de problema, que aquele papel seja reduzido, que aquela interface da ordem de produção que saía do SAP ou de qualquer RP, né, ela possa descer de maneira muito mais automatizada para o chão de fábrica. E com que esse chão de fábrica possa alimentar de volta o ERP com informações em tempo real de consumo de material, de apontamento de produção, de apropriação de custo de produção em tempo real, que eu possa utilizar conceitos de medição de energia, de medição de utilidades e fazer com que isso entre na minha lista técnica de produção e com isso eu possa ter realmente uma apropriação devida de custo em tempo real. É fazer com que esse meio de campo que existia entre o nível 4 e o nível da automação, ele seja preenchido. E a P&G fez isso. O que ela fez foi adotar uma plataforma de gestão de operações focada em 4 pilares, em eficiência, em qualidade, em produção, em análise de batelada. O que ela fez foi trazer esses 4 pilares numa plataforma tecnológica, empoderando aquele operador, fazendo com que a visibilidade seja muito mais holística, se assim eu posso dizer, e fazer com que isso traga realmente eficiência, com que aquele senhor perdas ele seja minimizado ou ele seja deixado de lado para trazer de volta a eficiência do processo. E nós estamos falando de deixar de ser reativo para ser muito mais proativo. Uma grande organização como essa trabalhava ainda até então de modo reativo, tendo que encontrar a agulha no palheiro, né? Ou encontrar o problema numa série aí de dados que tinham que ser minerados, né? Para poder encontrar
aonde estava o problema. Isso só gerava ineficiência, só gerava atraso, né? Só causava perda. Então, o que essa empresa fez, essa grande empresa, foi trabalhar com essa plataforma tecnológica, empoderando a pessoa, empoderando o elemento humano para algo totalmente integrado, criando um framework de processo que eles chamam de IWS, que são processos de trabalho integrado, com foco em Six Sigma, com foco em Lean Manufacturing, com foco em manufatura enxuta, utilizando, né, todos esses processos redesenhados para empoderar aquele de direito, que é o nosso querido operador, e fazer com que esse operador possa ter no dia a dia dele sistemas integrados, facilitando o trabalho dele, fazendo com que ele lá na ponta possa ter automação e, claro, né, ter máquinas mais inteligentes, ter processos mais inteligentes, ter sistemas mais inteligentes e trazendo de volta o nosso querido senhor eficiência. O senhor eficiência agora voltando em questão. E, de novo, para isso, utilizando o elemento humano, visibilidade de processo com uma plataforma e tecnologia. E sem querer dar um tiro no pé, tecnologia por si só não adianta, gente. Mas o que ele fez foi combinar os três. E o terceiro módulo, que é tecnologia, foi a adoção da plataforma Profice da GE. Utilizando uma solução que permitia ele coletar dados de diversos tipos de equipamento, não importa a automação que exista na máquina, não importa se é do controlador X, controlador Y. Hoje nós temos uma plataforma dentro da GE que permite fazer a integração de toda essa base de dados, seja de fabricante que você tenha instalado, coletar esses dados e armazenar esses dados com segurança, criando uma base de dados para que você possa depois analisar, gerar estatísticas, gerar dashboards, fazer melhoria contínua. Lembra de empoderar o operador? De nada adianta eu interfacear com a tua linha de produção, coletar os dados e ficar numa caixa preta. Eu preciso fazer com que esse dado seja democratizado e seja trazido para aquele conceito de ergonomática. Então, utilizando ferramentas de historiador, utilizando ferramentas de coleta de dados, utilizando ferramentas para fazer gestão de eficiência, como é o caso do Client Applications. A ideia não é falar de produto aqui, mas só para comentar o que eles utilizaram do nosso portfólio, né? Utilizando ferramentas para visualizar esses dados de uma forma mais integrada, que é uma solução que nós temos chamada de Operations Hub, trazendo isso num dashboard no computador, dentro de um tablet, dentro de um celular. E, além disso, pessoal, utilizando tudo isso, né, integrado num ambiente complexo. Nós estamos falando hoje de 136 plantas, utilizando esses conceitos que nós comentamos e a solução da GE, que a gente acabou de comentar. Não estamos falando de uma linha. E, de novo, como o Steve comentou, como a Márcia, Paiola, Caruso, isso não é do dia para a noite, ou da noite para o dia, né? Na verdade, isso aqui foi uma evolução, mas olha o ponto onde eles chegaram. Né? Uma empresa que hoje possui 136 sites totalmente consolidados, né? Mais de 2.000 linhas de produção integradas, né? Pelo mundo inteiro, inclusive aqui próximo da gente, Louveira é uma das unidades aqui mais próximas que possui esse tipo de solução, coletando os dados, analisando os dados no site, fazendo com que as pessoas do site possam ter essa informação de maneira muito mais integrada. E, além disso, pessoal, chegando a um ponto de querer otimizar operações, colocando todos esses dados na nuvem para permitir com que isso possa ser acessado aí por qualquer empresa de qualquer site para fazer benchmark, para comparar performance. Será que eu posso aprender com o site de Louveira e implementar algo melhor na planta da Argentina? Né? Então, esse tipo de recurso hoje é muito mais do que saudável ter, vital para a sobrevivência da empresa. E, claro, a gente aqui trazendo alguns resultados, né? A gente não pode compartilhar números específicos que eles obtiveram, mas só para dar uma ideia para vocês de resultados que eles semelhantes que outros clientes pelo mundo adotam e utilizam, na verdade, com esse tipo de mesmo solução que a gente está comentando, aumento de eficiência, aumento de produtividade, redução de paradas. Independente do número que está aqui, que número é muito relativo, né? Eu mostrar 1% ou mostrar 20% vai depender muito da característica da empresa, de quanto que essa empresa produz, para a gente ter ideia do impacto em dinheiro. Mas eu gosto de falar do poder do 1%. Utilizando uma solução dessa, se eu puder aumentar em 1% a eficiência da tua linha, quanto que isso de dinheiro não irá produzir ou não irá deixar de perder? Pensa nisso, o poder do 1%. Né? Quanto que esse 1% não pode trazer de eficiência a mais ou de redução de perdas para a tua indústria? Né? E aqui quero mostrar para vocês um vídeo que ilustra um pouquinho dos depoimentos dele. Está em inglês, eu peço desculpas, mas acredito que dê para a gente entender um pouquinho da mensagem. Vou tocar aqui para vocês. P&G is a fast-moving consumer goods Procter & Gamble é uma empresa de produtos de consumo. Temos várias unidades.
abrangendo produtos para todas as etapas da vida. Ferramentas digitais são importantes para entregarmos essa fabricação do futuro. 2 anos e meio atrás, nós passávamos dados de um sistema para o outro. Então, era frustrante. Precisávamos de uma solução que pudesse escalar conosco. A forma como operamos é diferente. E nós temos que estar preparados. Nossa visão é que cada equipe operacional tenha uma ferramenta para melhorar seus resultados. E eles podem interagir com os dados em real time, lá onde precisam. O trabalho não acontece, então, na mesa, acontece no equipamento. Então, nós evitamos papel, usamos tecnologia de toque de tela, arrastando dados. Um dos registros é o que nós temos na plataforma. Então, poupa tempo. Por exemplo, quanto tempo vamos alterar a pressão? Flexibilidade de olhar os dados de formas diferentes. Aquilo que faz sentido para aquela equipe naquela hora. Os KPIs que nos ajudam a visualizar, inclusive passivo de processo, eficiência da operação, segurança, qualidade, para fornecer uma solução. Estou muito confiante na habilidade da GE de ampliar isso para fora das paredes da empresa, toda a cadeia de suprimentos. Pessoas com quem trabalhamos na GE, quando eles dizem que vão entregar, eles entregam e pontualmente. Então, só para mostrar um pouquinho desse depoimento para vocês, né, do que a gente conseguiu junto com esse trabalho aí, com essa grande organização. Na verdade, de novo, a tecnologia ela foi um dos elementos, mas o elemento principal foi o ser humano, né? Foi trazer o ser humano com essa ergonomática, com o perdão da palavra, se assim me permitem. Vocês viram, a gente conversou com pessoas de distintos níveis e funções da organização, nesse vídeo comentando, redução de papel e uma série de coisas. Mas eu acho que a mensagem principal é de que, primeiro, não existe um DVD de 4.0. Não é um aplicativo que você baixa. Uma grande organização como essa também passou por dificuldades. Mas da mesma forma que essa grande empresa ela conseguiu resolver todos esses desafios, a sua empresa também pode. E a gente tem a plataforma tecnológica para te ajudar nisso daí e também ajudar com consultorias, né? Tanto nós como Aquarius, para te criar esses alicerces de apoio humano, de capacitação, de digitalização, né? De como essa digitalização pode trazer benefícios. E a gente quer mostrar, para finalizar, só mais um videozinho para vocês entenderem como que isso funciona. Vamos lá.
com isso, eu queria mostrar essa história para vocês, uma história da vida real, se assim a gente pode dizer, né? E agora eu devolvo aí a palavra de volta para os estúdios com o Paiola. Paiola,